Olá, amigos da história, estou de volta. Valdemiro Santiago, autodeclamado apóstolo, se tornou então ao longo dos anos um dos homens mais poderosos no meio religioso. Dono então de uma oratória incrível, Valdemiro estudou muito pouco, polêmico, amado por uns, odiado por outros. Nos últimos anos, devido também à doença da China, passou então por algumas dificuldades. A justiça então determinou o leilão de uma sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada então por Valdemiro Santiago, para executar uma dívida de 71 milhões de reais. A justiça também chegou a intervir quando o apóstolo estava, então, vendendo caroço de feijão para curar a doença da China. Mas o pastor Valdemiro estar pobre mesmo? É este o vídeo de hoje, a história de Valdemiro Santiago. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Valdemiro Santiago de Oliveira nasceu em Palma no dia 2 de novembro de 1963. Também conhecido como Apóstolo Valdemiro, é um apóstolo televangista, empresário, líder religioso, fundador então da Igreja Mundial do Poder de Deus, escritor e cantor brasileiro. Valdemiro também é ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação cristã evangélica e neopentecostal protestante. O pastor fez parte da mesma até 1998, para que em março do mesmo ano então fundasse a Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro ganhou então notoriedade à frente do trabalho evangélico da Igreja Mundial do Poder de Deus e como televangelista, transmitindo então cultos ao vivo em diversas emissoras de rádio e TV, como a Rede 21 e a Rede CNT. Valdemiro Santiago de Oliveira é natural então de Cisneiros, distrito de Palma, na zona da Mata de Minas Gerais, a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Valdemiro estudou até o 5º ano do ensino fundamental. Em 1975, aos 12 anos de idade, o menino então perdeu a mãe e teve problemas com o pai e passou por dificuldades financeiras, tendo que trabalhar pesado na roça. Aos 16 anos, Santiago então converteu-se na Igreja Universal do Reino de Deus. Valdemiro Santiago então foi membro da igreja, em seguida se tornou obreiro, para depois ser pastor e posteriormente foi consagrado a bispo da Igreja Universal, chegando a ser bem popular na denominação religiosa. No ano de 96, Valdemiro Santiago, na época então bispo da Igreja Universal, sofreu um naufrágio na Baía de Maputo, capital então de Moçambique, com uma pequena embarcação. Valdemiro tinha saído junto com outros 3 navegantes para ir pescar. O barco então apresentou um problema e virou, mas não chegou a afundar. Segundo Valdemiro, ele então nadou durante 8 horas até chegar a uma ilha, para chamar então socorro para outros navegantes que também eram pastores da Igreja Universal. 2 homens que teriam nadado até uma outra ilha, porém nunca foram encontrados. O outro sobrevivente teria sido socorrido no mar e recolhido por pescadores na ilha de Nhaca. A história do acidente marítimo deu origem então ao livro Grande Livramento, lançado em 2009. Valdemiro conta que teve que nadar em um mar onde poderia ter tubarões. Sozinho, em meio a frios e fortes correntezas, ele nadou então durante 8 horas para poder chegar em uma ilha. Durante 18 anos, o apóstolo fez parte então da Igreja Universal do Reino de Deus e foi desligado do quadro de pastores em 98, após problemas com a liderança. Alguns dias depois, fundou então a Igreja Mundial do Poder de Deus, que posteriormente absorveu parte dos membros da Universal.
A Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada então por Valdemiro, chegou a contar com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, sendo a sua maioria no estado de São Paulo e de dimensões modestas, tratando-se muitas vezes de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Em 2011, o apóstolo então inaugurou em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, o mega templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, a Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, que está entre os maiores do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas em um espaço de 240 mil metros quadrados. A obra está localizada próximo ao aeroporto de Guarulhos. No bairro do Brás existe outro mega templo da Igreja Mundial e tem capacidade para receber até 10 mil pessoas. Em Santa Amaro, que fica localizado na zona centro-sul do município de São Paulo, a Igreja Mundial tem outro mega templo para 20 mil pessoas, 300 banheiros, 1.000 vagas de estacionamento para fiéis, salas para receber 300 crianças e ar-condicionado central, além de livrarias e café. Recebeu então o título de apóstolo em 23 de dezembro de 2006 pelo bispo Josivaldo Batista, em um grupo então de bispos da IMDP. Segundo fonte Wikipédia, Santiago nunca se formou em nenhum curso de teologia nem oratória. Aproxima-se do povo então com discurso popular, com constantes referências ao seu passado no campo, uma voz rouca e seu inseparável chapéu de boiadeiro. Suas concentrações seguem então um formato pré-estabelecido, caracterizado então pela leitura de trechos da Bíblia, previamente selecionados, com destaque então para a apresentação de milagres durante o transcurso do culto. Em uma das pregações, conheceu então Francileia, com quem se casou em seguida. Atualmente o casal tem 2 filhas. Em 2008, o apóstolo ganhou então notoriedade pela imprensa televisiva após fazer então parceria com o Grupo Bandeirantes para transmissão então na Rede 21 por 22 horas e outras 2 horas produzidas pela rede. Além da Rede 21, em menos de 2 anos, a programação da igreja passou a ser exibida por outras redes de rádios e televisões brasileiras. Valdemiro se tornou então um astro dentro do mundo religioso, um verdadeiro fenômeno, atraindo multidões. No entanto, o bispo Macedo, vendo que Valdemiro estava fazendo muito sucesso, comprou então a programação da Rede 21, tirando então Valdemiro do ar. Mas Valdemiro é persistente, inteligente, estratégico e continuou a sua luta, pregando então o evangelho. Em sua missão de televangelista, Valdemiro então já esteve presente em diversas emissoras de televisão pelo Brasil, em canais como a Rede Bandeirantes, Rede Brasil, Rede CNT, Rede TV e outras. O apóstolo também já teve espaço em diversas emissoras locais, como a TV Passaporte, atual TV Universo, no Rio de Janeiro. Segundo fonte Wikipédia, o SBT foi a única emissora que recebeu então uma proposta de arrendamento de horários e recusou o aluguel de 200 milhões de reais anuais. No dia 8 de janeiro de 2017, o apóstolo foi vítima de um atentado durante o culto da manhã. O apóstolo então sofreu 2 golpes com um facão enferrujado no pescoço. Valdemiro então passou por uma cirurgia recebendo cerca de 20 pontos. Este fato acabou aumentando a popularidade do apóstolo. Segundo fonte Wikipédia, Valdemiro Santiago fundou então a Igreja Mundial do Poder de Deus, instituição que hoje tem dívidas em mais de 150 milhões de reais. Contudo, a revista Forbes avaliou a fortuna pessoal de Valdemiro em aproximadamente 220 milhões de dólares. A revista Forbes declarou também que Valdemiro era o segundo religioso mais rico do Brasil. No entanto, Valdemiro processou a Forbes, alegando que isto não é verdade.
O apóstolo, então, é considerado um pregador da teologia da prosperidade. Segundo o pesquisador da área da sociologia e religião, Ricardo Mariano, as crenças e práticas mágico-religiosas da Mundial são uma cópia das aplicadas na Igreja Universal do Reino de Deus, entidade na qual o pastor atuou por 18 anos, até ser removido depois de desentendimento com o líder Edir Macedo. Em 2003, Valdemiro foi preso durante uma blitz em Sorocaba, São Paulo. Ele estava levando consigo uma escopeta, 2 carabinas e munição. E também mais armas e munição foram apreendidas em sua casa. Valdemiro alegou que as armas eram de caça e estavam sendo levadas para um amigo. A Record TV e a Folha Universal publicaram então uma reportagem denunciando a compra de fazendas na região do Pantanal brasileiro que Santiago teria feito com dinheiro dos fiéis da Mundial. Valdemiro foi acusado então de desviar os dízimos e as ofertas da instituição. Valdemiro então foi acusado de desviar os dízimos e as ofertas da instituição, através então de filmagens em propriedades adquiridas por ele em nome então da IMPD. E documentos então cartorários, contendo então a sua assinatura e de sua esposa, a bispa Francileia de Oliveira. Também ele foi acusado de usar irregularmente o passaporte diplomático com a sua esposa. Segundo fonte Wikipédia, então, a Igreja Mundial do Poder de Deus pediu aos fiéis, através então de cartas, que se fingissem enfermos, curados, ex-dependentes químicos e aleijados, em nome então de um projeto de expansão da igreja, para então convencer mais pessoas a contribuírem financeiramente para a aquisição então do canal 32 UHF de São Paulo, canal que na época pertencia à hoje extinta MTV Brasil. A venda então por 500 milhões de reais e serviria para suprir o espaço perdido pela Igreja Mundial do Poder de Deus na grade então da Rede Bandeirantes e da Rede 21. O canal 32 era então usado para transmitir a programação da MTV Brasil em sinal aberto. Em um vídeo publicado no YouTube em maio de 2020, Valdemiro Santiago afirma então que a cura da doença da China poderia ser obtida então através de uma semente de feijão que é então vendida pelo líder religioso por R$1.000 a seus fiéis. No vídeo, Valdemiro não apresenta nenhuma comprovação que prove a eficiência da terapia com a semente no combate à doença. O apóstolo, então, nos últimos anos vem se envolvendo em várias polêmicas, como, por exemplo, vender pedra ungida por R$1.000, vender tijolos ungidos por R$500, vender martelos ungidos por R$1.000 e outros objetos. O apóstolo, então, vem passando por algumas crises nos últimos anos. No entanto, Valdemiro tem o dom da oratória. Mesmo tendo estudado muito pouco, ele é inteligente, criativo e hoje é um fenômeno por onde passa. Mesmo em meio a tantas turbulências, tudo indica que Valdemiro vai prosperar e estar muito longe de ficar pobre, pois ao longo dos anos o apóstolo adquiriu muito conhecimento. Esta foi a história de hoje do jovem pobre que não tinha dinheiro para comprar um simples Fiat 147 e hoje, segundo a Forbes, é o segundo religioso mais rico do país. E você, o que acha do apóstolo Valdemiro? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Este foi o vídeo de hoje, obrigado pela companhia, estou indo embora. Até o próximo, eu voltarei!